Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por essa semana, Pai, que se passou. Louvamos e glorificamos o teu nome nessa noite. Em nome de Jesus, dá-nos a direção, Senhor, do teu Espírito Santo nesse estudo, Pai. Em nome de Jesus, possamos aprender mais de Ti hoje. Em nome de Jesus Cristo, para sermos, Senhor, vistos como luz no mundo, Senhor, luz, Senhor, perante aqueles que estão nas trevas. Em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor, esse estudo, esse ensino em Tuas mãos. Usa, Senhor, a vida do Teu Filho, Senhor, Pastor Reginaldo, como instrumento em Tuas mãos, Pai. E opera, Senhor, grandes coisas em nossas vidas nessa noite. Aqueles que estão, Senhor, assistindo pela internet, Pai, que possam, Senhor, ser tocados pelo Teu Espírito Santo também, Deus. Pelas palavras que serão proferidas pela vida do Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus, que serão as Tuas palavras, Pai. Nós te agradecemos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava esses dias lendo algumas coisas sobre pregação e tudo mais. Esse foi um livro que eu já li, e aí eu estava revendo algumas coisas nele. E eu achei interessante que o autor desse livro, ele é professor de homilética num seminário, ele é bem conceituado, mas ele falou assim, olha, eu não vou dizer que eu sou um ótimo pregador, mas assim, eu ensino pessoas sobre pregação, pessoas que às vezes pregam hoje muito melhor do que eu, né, no caso a gente fala, né? E eu achei interessante uma coisa que ele falou, e é uma coisa que eu acho que se a gente conseguir fazer isso, vale a pena. Ele falou assim, olha, usando uma comparação, ele comparou o seguinte, um técnico de futebol. Ele falou assim, tem pessoas que não foram jogadores assim, de destaque, não foram assim, um camarada assim, mas se tornaram técnicos, foram jogadores que se destacaram, que eram uau, craques, mas são técnicos que conseguem levar a equipe a ganhar vitórias, tudo, desenvolver o potencial de cada jogador. Então ele falou algo interessante, ele falou assim, olha, eu posso não ser talvez o melhor assim, pregador, né, não com essas palavras, mas o que eu posso passar para ajudar outros a desenvolver, e às vezes até desenvolver mais do que eu, isso já é uma vitória. Então, eu vou ficar muito feliz se lá na frente a gente vê gente aqui, ó, pregando bem, e melhor porque o negócio vai ser tudo isso, né? Amém? Amém. Amados, a gente vai estar falando um pouquinho sobre pregação. Eu deixei mais ou menos alguma coisa ali esboçada, alguns esboços aqui, tá? E a gente tinha falado sobre pregação textual, né? Eu não sei se a gente comentou essa daqui da página 17, tem um esboço aqui dessa apostila, desse autor aqui, que é daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Acho que a gente comentou desse, né? Esse chega no comentário, esse esboço, não? Comentamos esse? Não, pastor. Não, né? Então eu vou deixar lá em cima aqui. Ah, tá, ok. Então eu vou deixar esse aqui um pouquinho para depois. E antes de eu entrar direto no esboço, eu vou estar falando um pouquinho sobre... Eu não coloquei aqui na apostila, mas vou pegar aqui no livro, vou estar comentando um pouquinho sobre exegese. Alguém já ouviu essa palavra? Exegese. Então o que é exegese? Tá? Esse é um termo teológico, tá? Que é empregado para... Como é que eu posso falar um negócio mais simples? Para a pessoa que está estudando a Bíblia, ela descobrir o significado. Tá? Não significa que a pessoa fez exegese. Tem gente que leva a exegese ali para o culto. Não é isso que a gente leva para o culto. A gente leva para o culto a mensagem. A exegese, ela é utilizada para a gente descobrir o que o texto está dizendo, sobre o que o autor bíblico ele está falando. Ela tem a ver com o quê? Com a exposição, a explicação, a interpretação do que está escrito lá. Existe uma diferença entre exegese e exegese. Tem duas coisas diferentes. Então, uma exegese, daí que vem a palavra êxodo também, exegese, né? Êxodo, esse ex saiu para fora, o êxodo foi a saída, né? Então, exegese, qual que é a ideia? O significado do texto, não sou eu que digo para o texto, você está dizendo isso. Eu vou para o texto que me diz o que ele está dizendo. E esse que é o mais difícil, né? De você tentar descobrir, porque tem textos que são muito claros, tem textos que são fáceis de... Não que todos eles, mas tem textos que está muito claro, mas tem textos que às vezes é um pouquinho mais difícil de você saber o que significa, o que está dizendo. E a exegese ela vai
nesse papel. Tá? Por exemplo, uma coisa interessante, né? Vamos lá. Para fazer exegese, algumas coisas a gente precisa saber. Eu tenho aqui 10 dicas aqui, e eu vou estar lendo e comentando um pouquinho cada uma delas, tá? São 10 passos básicos, tá? Para fazer exegese. Nossa, estou gostando aqui, ó. Bom, o primeiro passo é ler o texto. Tem que ler. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Tá? Alguns sugerem ler o texto em voz alta, em espírito de oração, várias vezes. Alguém já ouviu falar de Campbell Morgan? Foi um pregador ali na Inglaterra. Ele foi sucedido por Martin Lloyd Jones. Até eu estava vendo o material dele, até eu queria adquirir, mas agora não dá. Mas só para vocês terem uma ideia, a pessoa que sucedeu ele tem uma coleção assim só de Efésios, comentários do livro de Efésios. São 8 comentários dessa postura. De onde surgiram esses comentários? Ele pregou não sei quantos anos no livro de Efésios, desde o capítulo 1 até o 6, e deu um volume assim, ó, das pregações que foram transcritas na forma de comentário, dão livros. E aí você pega e fala, nossa, mas como é que o indivíduo tirou tanto conteúdo disso daqui? Para vocês terem uma ideia, quem foi antes desse pregador do Martin Lloyd Jones foi esse Campbell Morgan. Ele costumava ler o texto que iria pregar 50 vezes. Antes de pregar, ele lia o texto 50 vezes. Para quê? Para ficar assim tão gravado que ele pudesse citar o texto sem nem olhar na Bíblia. Tá? Então, qual é a função de ler? O ler, quanto mais você lê, mais você vai fixando aquilo que está escrito. Isso vai ajudando você a meditar também. Outra coisa, eu estou com uma Bíblia aqui, mas os irmãos devem ter várias Bíblias, né, diferentes. Comparar versões. Né? Se a gente não domina as línguas originais, se puder dominar as línguas originais é bom, mas não que é imprescindível, de maneira nenhuma. Eu tenho muito material, tem software, coisa que dá para você quer saber o que será que é isso daqui. Aí eu não sei o original, mas se tem software, a pessoa vai e procura. Obrigado. A pessoa vai e procura o que significa cada palavra. Mas por que ler várias versões? Porque às vezes uma tradução está mais fácil, mais simples do que outra. Ou uma tradução, ela esclarece a outra. Por exemplo, tem Bíblias que são traduções mais antigas, tem uma linguagem mais difícil ou mais polida. Tá? Você pode dizer uma coisa, duas coisas com palavras fáceis ou difíceis. Tá? Então, por exemplo, quem já ouviu essa palavra, paradigma? O que é paradigma? Não é uma palavra assim, a gente ouve, mas paradigma é um modelo. Mas não é muito mais fácil, gente, olha, isso aqui é um modelo de como faz as coisas. Só que se a pessoa usa um linguagem mais rebuscada, fala paradigma para quem sabe, né? Tudo bem, a pessoa ela acompanha, mas para quem não sabe, a pessoa já gosta. Caramba, o que é esse tal de paradigma? O que será que é? Então, o que acontece? Isso também acontece com as versões bíblicas. Tem traduções que tem um linguajar mais arcaico, mais antigo. Tem outros que estão um linguajar mais atual. Então, qual que é melhor? Não é qual que é melhor, você pega e compara. Uma coisa legal é ler Bíblias em várias traduções diferentes. Tá? Por quê? Porque aí uma vai esclarecendo e ajudando a entender a outra. Então, para fazer exegese, por quê? Para expor, tem que entender o texto. Isso começa com leitura. Eu tenho que ler. Quanto mais você lê um texto, mais familiarizado você fica com ele. Uma coisa legal que a gente faz com as crianças, o adulto devia fazer também, mas a gente não faz criança memorizar versículo. Quem que memorizou versículo como criança? Mas memorizar versículo, gente, isso é tão bom, né? Porque vai ficando guardado aquilo no coração. A criança às vezes não entende. Tudo bem, pode ser que ela não entenda o significado. Mas o dia que chegar na idade que ela se converter, porque a criança também tem um momento que ela se converte, e ela começar a entender, não é que imagina Paulo quando ele se converteu, quanto que ele tinha de conteúdo, de Bíblia, de Antigo Testamento. Quando ele se converteu, não é como se aquele negócio fosse assim, ó, abrisse os olhos, ele pudesse entender muito claramente o que significava aquilo. Então, memorizar a palavra, ler, memorizar, isso é guardar no coração. Né? Ou seja, quanto mais a pessoa vai se familiarizando com a palavra, mais fácil ela compreender o que está escrito.
Tá? E quando você lê, uma coisa que eu comentei quando a gente fez interpretação, é que quando a pessoa vai ler a Bíblia corrida, às vezes tem passagens que ela fica com dúvida. Mas por que a gente fala para ler tudo uma vez e depois volta e começa a ler a segunda vez? Porque a Bíblia explica a Bíblia. Às vezes, quando a pessoa vai lendo, chega uma hora que, quando ela lê, ela fala, agora eu estou entendendo o que é isso daqui. Porque lá na frente deu alguma coisa que ajudou a explicar aquilo lá. Então, quanto mais a pessoa lê, melhor ela vai entender o conteúdo bíblico. A exegese, ela visa a gente entender o texto. Então, vamos dizer assim, a Bíblia, antes dela chegar lá na congregação, onde a gente vai pregar, quem que tem que entender primeiro? O pregador. Primeiro passa por ele, né? Se ele vai expor aquele texto, então ele tem que ser o primeiro a entender. Porque se ele chegar lá, gente, eu li aqui, tá, mas não entendi muito não, mas vamos lá. Vamos lá. Se você não entendeu muito, você vai explicar o quê? Então, ele tem que ser o primeiro a estar buscando esse entendimento, tá? E a primeira coisa que ele precisa fazer é ler. Outra coisa que ajuda a saber se nós entendemos é quando você consegue escrever o texto, fazer uma paráfrase. O que é paráfrase? Você escrever com as suas palavras. Se você conseguir escrever o texto, não copiar, você pode escrever decorar, mas não decorar. Você fala assim, escreva com as suas palavras essa passagem. Se você conseguir reproduzir com as suas palavras, isso já ajuda. Por quê? Porque para você reproduzir um texto, é que nem quando você lê um livro. Quem já fez resumo de livro aqui na escola? Quem já fez? Você não pode copiar do jeito que está lá no livro. Ou pode? Não, você tem que falar com as suas palavras. E tem que ter alguma coisa a ver com o livro, né? Você lê lá Gênesis, vai fazer um resumo de Gênesis. Aí você começa a falar assim, não, e a besta que surgiu do abismo, você fala, gente, você está falando de Apocalipse. Então a pessoa, para ela resumir um livro, para ela comentar, ela tem que entender a história, tem que entender o resumo para ela falar. É que nem quando a gente assiste um filme. Você vê, não consigo fazer resumo, é difícil. Ah, tá. Você assiste um filme, se eu perguntar, do que fala o filme? Se você assistiu, certeza que você sabe falar. O filme fala sobre isso e isso, no começo aconteceu isso. Você consegue, é a mesma coisa. Ler é a mesma coisa, você conseguir falar com as suas palavras. Tá? Pra você ter uma ideia, tinha um pregador que ele memorizava todos os textos que ele ia pregar. Chegava a memorizar. Mas uma coisa legal é você conseguir escrever o texto com as suas palavras. Por quê? Porque se você consegue escrever com as suas palavras, você entendeu. Senão você não consegue escrever. Outra coisa, antes de pregar, um texto, a gente vai estar se preparando para pregar. Eu tenho que entender o contexto imediato e remoto. A gente já até comentou sobre isso. Imediato. Do que está falando aqui? Versículo anterior, posterior, capítulo, tudo. Para entender a luz também de toda a escritura. Tá? Também tem que saber que tipo de literatura que o texto está falando. É história, narrativa? A história está falando sobre um milagre? É uma parábola? Ali está falando algum ensino, tem algum ensino específico, tem algum mandamento naquele texto, tem uma advertência, uma exortação, tem uma promessa. Tudo isso eu tenho que procurar tentar identificar no texto, porque isso me ajuda. Né? Tem profecia, testemunho, oração, o que está falando no texto ali? Então eu vou buscar esses elementos. Uma coisa interessante é você analisar os verbos, né? Os verbos. Porque verbo fala o quê? De ação. Andou, falou, levantou, se prostrou, adorou. São ações. Então você vê qual é o tipo de atitude que os personagens ou a história está falando. Tudo isso ajuda a entender. Outra coisa, determinar o significado exato de cada palavra. Né? A palavra que eu estou lendo significa aquilo mesmo que eu estou lendo? Tem outro significado? O que significa? Porque senão a gente dá significado que não é o significado da palavra. Para isso a gente também precisa entender como é que era o uso na época, o que significava essa palavra na época. Isso aí vai ajudar também. Tudo isso faz parte da exegese, o entendimento. Aliás, para interpretar tem que saber ler. Né? Ler, no nosso caso, quando a gente fala português, nós temos uma tradução em português. Um pouquinho de português é bom saber também. Tá? Saber um pouquinho de português, estudar. Tem português básico. Tem um livro, eu acho que tem esse livro, que se chama Português para Pregadores, uma coisa assim. Eu vou dar uma procurada, se eu lembrar eu vou tentar. Que assim, como se fosse umas dicas da língua portuguesa, porque lógico, a gente pode planejar, mas
se eu vou ler uma Bíblia em português, pelo menos eu tenho que saber, pelo menos, entender um pouquinho. Sentença, sujeito, predicado, quem está falando, qual é a ação e tudo mais. Isso ajuda a entender, a interpretar. Tá? Outra coisa que ajuda, coisa que se repete. Palavras que se repetem. Às vezes você vê palavras, ideias sendo repetidas. Na verdade, por que ele fala isso? Para enfatizar. Muitas vezes, quando é repetida uma ideia, Saulo tem essa ideia também, às vezes fala uma coisa, depois repete a ideia aqui embaixo, novamente a mesma ideia. Para que essa repetição? Por que tem essa repetição? Toda coisa que se repete tem um propósito, não está repetido por acaso. Contraste. Por exemplo, tem livros que falam de luz e trevas, então dá para você ter uma ideia, uma coisa que ele está falando. Contraste. Perguntas, tem textos que tem perguntas. Um texto que eu gosto muito é quando Jesus pergunta para os discípulos, eu já preguei isso esse tempo atrás, quem dizem os homens ser o filho do homem? Uma pergunta, chama atenção, por que Jesus fez essa pergunta? Qual a intenção de Jesus? Isso vai me ajudar a entender o texto. Então, antes de fazer o esboço, primeiro eu tenho que procurar entender o máximo possível o texto. Pesquisar circunstâncias históricas, culturais, a época, o país, o povo, os costumes, as tradições. Isso ajuda a entender o texto. Por quê? Se a gente for pensar, o texto foi escrito quantos anos atrás? Muita coisa mudou. Que nem hoje, você vê, só ter uma ideia, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o pessoal, não, homem tem que usar roupa de homem, mulher de mulher, então essa roupa é de homem, essa é de mulher. Isso no nosso contexto naquela época, não tinha calça. Que nem a gente teve um estudo lá com o pastor Sael, ele falou uma coisa interessante. Então se você falar que calça é roupa de homem, quando eles usavam algo parecido com calça, assim, naquela época antiga? Porque eles usavam tipo túnicas. Quando eles iam para a guerra, para facilitar o movimento. Então a calça é um negócio de instrumento de guerra, gente. Tem calça lá. Na brincadeira, não é outro contexto. Está entendendo? Se a pessoa não entendeu o contexto, ela prega como se estivesse pregando, sei lá, naquela época, ou fora de contexto, com a realidade. Tá? Elabore as mensagens de cada versículo, o termo principal por meio de versículos paralelos. A ideia é a seguinte: uma coisa que ajuda o dicionário de você pegar o versículo e você tentar achar outros textos que são paralelos, que explicam aquele versículo ou que trazem a mesma ideia. Então isso ajuda a entender. Concordância. Concordância. Um versículo que confirma o ensinamento desse versículo. Tá? Estruture o texto conforme o seu conteúdo principal. E organize as sessões secundárias. O que acontece? Pegou um versículo, a ideia é a seguinte: qual é a ideia principal daquele versículo? É essa. Tá. Dentro do versículo, que outras ideias que contribuem para explicar essa ideia principal? Tem uma ideia principal ali, no livro versículo. Tá? Resuma o trabalho. Resumiu que você vai tentar descobrir qual é a mensagem principal daquele texto. Sobre o que o texto está falando. Qual é a intenção do autor. É como se você conseguisse resumir o assunto numa frase. Esse texto está falando sobre isso. Bom, isso aqui é só uma pincelada sobre exegese. Tá? Tem algumas outras ideias, algumas coisas legais aqui, depois eu posso estar comentando. Tá? Eu pus ali dois textos, e primeiro, eu coloquei ali, duas pregações. Uma é textual, a outra é mais expositiva, só que eu não desenvolvi ela ainda ali. Tá? Bom, com relação ao textual, a gente já tinha começado algumas coisas, mas eu vou estar reforçando porque já faz tempo que a gente viu, né? Então, o tópico a pregação mais fácil é a tópica, né? Você já vai com os pontos, né? Ela tem o seu valor, tem as desvantagens também, porque a tendência é eu falar aquilo que eu posso, que a gente falar só aquilo que eu quero falar. O textual é aquele que a gente falou que se baseia mais na divisão do texto mesmo. A vantagem de um sermão textual, primeiro, ele é profundamente bíblico. O textual você vai tirar a mensagem do texto, né? Você não vai com a mensagem do texto. Vai ler o texto e vai pensar tirar a mensagem daquele texto. Tá? Exige do pregador o conhecimento profundo das escrituras, porque se eu vou pregar a mensagem textual, eu vou ter que estudar o texto.
tem que entender aquele texto, vou ter que pesquisar sobre aquele texto. Obriga então a gente a estudar. É bom porque obriga você a estudar, não tem jeito, você vai ter que estudar a Bíblia. Tá? É o que mais se presta ao doutrinamento dos cristãos. O textual, ele é muito bom para você também ensinar doutrina. Quando a gente fala de doutrina, não é aquela ideia que muitos têm, não, tá? Não é costume. Doutrina diz respeito aos ensinamentos, né, cristãos. Se adapta à cultura, ao pregador de cultura mediana, que tem conhecimento bíblico, e é muito apreciado pelo povo. Então eu coloquei aqui um sermão textual, 1 Pedro 2, 9 e 10, um texto bem conhecido, e eu vou pedir para alguém ler para mim esse texto. 1 Pedro 2, 9 e 10. Alguém achou? E a gente vai montar o esboço aqui na lousa. Só 2 versículos, é bem conhecido. Nove e 10? Isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Bem, olha, isso aqui é um tipo de esboço. Tem outros esboços que além do texto, tem proposição, elucidação, isso aqui é um esboço, tá? Em cima desse texto. Como ele é textual, não é expositivo, a gente não vai estar explicando o resto do capítulo, outras partes. Ele pegou esses 2 versículos e ele vai estar falando desse versículo. Então, que tema que você acha que encaixaria nesse daí? Eu coloquei uns pontos alegados. O tema que ele deu, lendo esse texto, tá? A pessoa que fez uma mensagem sobre esse texto, dá para fazer outros. Mas ele deu temas que é o seguinte, vou colocar aqui. Vou pegar o caderninho. O que vocês acham desse tema que ele deu para esse trecho aí? O privilégio divino dos cristãos. Não acho nesse texto. Ele está dizendo que esses 2 versículos estão falando dos privilégios divinos que o cristão tem. Não acho que esse texto está falando sobre isso? Está falando do privilégio que o cristão tem? Olha o que diz o texto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, o autor que fez esse sermão, ele entendeu que esse texto está falando que nós temos alguns privilégios. Tá? E aí, ele leu o tema, leu o texto, uma introdução, eu não vou escrever ele porque não vai caber, né? É um muito pequeno. Mas olha só, a introdução. Ele vai começar o sermão. Olha como é que ele introduziu esse sermão. O que os irmãos acham? Ele começa assim. É lógico, isso aqui é uma ideia, não é que a pessoa ficar presa ao papel, tá? Mas ele escreveu lá para ele ter uma ideia em cima do que ele vai falar. Mas ele escreveu o seguinte: o crente em Jesus Cristo é ser privilegiado por Deus. Talvez não seja honrado pelo mundo, mas seja quem for, é sempre honrado por Deus, que o cobre de privilégios divinos e celestiais. Eis aqui alguns desses privilégios entre muitos. Então ele começa falando assim: olha, gente, o crente é uma pessoa abençoada, privilegiada por Deus. Pode ser que ninguém está nem aí para ele, mas olha, Deus sempre vai estar honrando aquele que é fiel. E eu vou falar de alguns privilégios, aí ele vai dar nos pontos. Então você vê, esse texto, que é esse sermão textual, ele está bem claro os pontos. Tem outros textos que é mais difícil você achar esses pontos. Tá? Aqui, como ele partiu do pressuposto de que ele vai falar dos privilégios, então ele já pegou a divisão no próprio versículo. Quais foram os pontos que ele não colocou? Está aqui no versículo mesmo, ele tirou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, ou povo de propriedade. Algumas versões está povo adquirido. Então, ele vai falar sobre esses pontos
pontos com relação à questão. Então ele está montando o esboço, e o esboço em cima do que ele quer falar. Isso daqui vai descrever o quê? O tema. Tá? Tudo tem que ser em relação ao que ele se propôs falar. Então lá, raça eleita. Por que nós somos? Então, alguns privilégios. Raça eleita. Aí ele vai falar. Ele vai subdividir esse raça eleita. Ele colocou no caso 4 subpontos dentro de raça eleita. Aí ele começa a falar eleitos ou escolhidos, não segundo obras, mas conforme o propósito de Deus. Aí ele usa 2 Timóteo 1:9. Alguém quer abrir lá? Vou pedir para alguém abrir 2 Timóteo. Alguém abrir 1 Pedro 1:2, versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Mateus 25. Quem pode estar abrindo? Cada um, Timóteo, 2 Timóteo 1:9. 1 Pedro 1:2. Oscar, Mateus 25, 34 e 46. Pode ser, Bruno? Entendeu? Mateus 25, 1 Pedro 2:9. Bom, esse aí a gente já estava aqui, né? Não precisa, a gente já leu, né? 2 Timóteo 1:9. E Romanos 8, 29. Mateus 25, 34 e 46. Ok? Tá, então presta atenção. Vou falar, ó. Raça eleita. Primeiro ponto. Então ele vai falar, ó. Primeiro privilégio, irmão, é que nós somos raça eleita. Aí ele vai falar o subponto. Nós falamos isso aí. O que ele fala? Eleitos ou escolhidos, não segundo nossas obras, mas conforme o propósito e a graça de Deus. O que está escrito em 2 Timóteo 1:9? Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, é lógico, aqui só está o tópicozinho. A pessoa vai ter que desenvolver em cima disso. Então, dentro de raça eleita, ele fala assim, gente, somos raça eleita, por quê? Porque Deus nos escolheu, não foi porque a gente merece. E aí ele vai falar por que foi escolhido. Ele vai usar, por exemplo, 2 Timóteo 1:9. Porque a Bíblia diz, aí ele pode escolher 2 Timóteo 1:9. Lá em 2 Timóteo não foi porque a gente merece, não. E aí a pessoa vai desenvolver em cima disso. Para confirmar por que nós somos eleitos. Fomos escolhidos por Deus, não fomos nós. Aí, dentro disso, e conforme o propósito de Deus, tá? Dentro disso, segundo ponto, aí ele fala, depois ele vai para confirmar esse primeiro tópico aqui. Ele vai para um segundo ponto. Eleitos segundo a presciência de Deus para a vida eterna. 1 Pedro 1:2. Quem pegou? E Mateus 25, 34 e 46. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E qual é o outro texto? Então dirão alguém que tiver a sua direita, vinde benditos, meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o 46? E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então ele fala o seguinte, que nós somos escolhidos segundo a presciência, o pré-conhecimento de Deus. Não que Deus determinou que não, você vai, você não vai, mas Deus na sua onisciência, Ele já sabe quem que vai. Né? Quem que vai aceitar, quem que não vai aceitar. Quem que são os eleitos? Quando a gente fala de eleito, não é no sentido de que uns foram eleitos e outros não foram, esse vai para o inferno, aquele não vai, porque Deus escolheu, você falou, não. Lógico que é Deus que nos escolhe, mas a Bíblia diz que, isso é um paradoxo, né? Que tanto nós escolhemos, né, nós respondemos, como Deus é que nos escolhe, se revelar a nós. Agora é lógico que Deus sabe quais são aqueles que vão responder ao chamado. Deus sabe quem é que vai aceitar, quem não vai. Então quer dizer que não é que está determinado, ele sabe que ele é onisciente. Então, lógico que se dependesse de Deus, ele ia desejar, e a Bíblia diz isso, que todos se salvassem. Infelizmente não todos, e por ser Deus ele sabe quem é que não vai. Então como é que faz? A gente só prega para quem vai? A gente não sabe, então a gente prega para todos. Nós pregamos para todos. Quem vai receber, quem não vai, meu irmão, isso aí já está na soberania de Deus, Deus é que sabe. Você prega para todos. E entre todas aquelas pessoas que Deus te deu a oportunidade de falar, tem gente que vai receber, tem gente que não vai. Mas aí, como eu não sei quem vai receber, eu falo para todos. Usa a palavra você já. Então, o texto está falando que somos eleitos por Deus, não foi porque éramos bons, foi a graça de Deus que nos alcançou. Isso aí Deus já sabia que
que nós seríamos. Você já parou para pensar, mas Deus sabia que você ia ser salvo? Deus sabia que um dia você ia responder o Evangelho? Deus sabia que mesmo eu e você, que talvez muitas vezes até zombamos antes de sermos cristãos, um dia a gente ia se render? É só misericórdia de Deus. Aí a gente vê que é graça de Deus, porque não é porque a gente merece, não. Porque se eu for olhar a minha vida, eu não sei você, mas meu Deus, se eu fosse Deus, não sei se eu me aceitava. Não é verdade? Porque às vezes a pessoa, antes de conhecer a Deus, fala que é besteira, zomba, zoa. Aí quando ela conhece a Deus, se arrepende e Deus recebe. Aí o outro texto, eleitos, presta atenção, somos raça eleita. Então primeiro ele vai falar dos 2 pontos. Como é que isso aconteceu? Fomos escolhidos por Deus, não foi pelas nossas obras, não foi porque a gente merecia, por nada daquilo, né? Deus já sabia, meu amado, que você ia receber, ponto 3 e 4, para falar ainda sobre a raça eleita. Aí ele vai falar eleitos com propósito, eleitos para testemunhar as grandezas de Deus. Então somos raça eleita, fomos escolhidos por Deus, eleitos por Deus. Deus já sabia que um dia eu ia recebê-lo, e Ele me elegeu, Ele me escolheu para um propósito: testemunhar as grandezas de Deus. Está aqui no texto aqui. Para isso que você foi. É muito bonito. Somos raça eleita, povo santo. Mas tem um propósito. Você não é povo santo para você, olha, eu estou falando que você não é. Não é para isso. Mas para você testemunhar das grandezas de Deus. Aí qual é o texto? Está aqui nesse próprio texto. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é raça eleita, mas tem um propósito nisso. Deus te elegeu para você proclamar as grandezas dele, você falar dele para as pessoas, você testemunhar dele. Eleitos para serem segundo a imagem de Deus. Fomos escolhidos para nós nos conformarmos à imagem de Deus, para nos parecermos com Deus, para sermos nova criatura. Romanos 8, 29. Quem pegou? Porquanto aos que de antemão conheceu também conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, só dentro desse primeiro ponto, ele pode desenvolver essas ideias. Tá? Você foi escolhido por Deus, por isso que você é raça eleita. Deus já sabia que você um dia ia receber. Você foi escolhido para você testemunhar as grandezas de Deus. Você foi escolhido para você manifestar a imagem de Deus, para você se conformar à imagem de Deus, se parecer com Jesus Cristo. E aí ele desenvolve tudo, aí ele vai para o segundo ponto. Além desse privilégio de ser raça eleita, o texto também diz que nós somos sacerdócio real. E aí ele vai falar o que é esse sacerdócio real. E aí, no caso aqui, ele colocou 3 pontinhos. Tudo isso daqui, é para descrever essa ideia principal aqui. Tá? Então a primeira coisa que eu como o sacerdote pode se aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo. Lembra que no Antigo Testamento só o sumo sacerdote podia entrar. No Novo Testamento não é assim, porque o véu se rasgou. Então você como sacerdote significa o quê? Sacerdote, você tem acesso a Deus. Você pode se apresentar a Deus, se aproximar de Deus. Então ele vai falar, porque é um privilégio, que agora você pode se aproximar de Deus, pessoalmente. Tá? Um segundo ponto, são sacerdotes. O que o sacerdote fazia? Eu vou pegar uma ideia do Antigo Testamento. Aqui ele colocou Hebreus 4, 14 aos 16, naquele primeiro pontinho. Mas para o segundo, 1 Pedro 2,5. O que diz aqui no 1 Pedro 2,5? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, você é sacerdócio real, você pode se aproximar de Deus pessoalmente. Só que o sacerdócio, a ideia do Antigo Testamento, ele não oferecia sacrifícios a Deus, adoração do povo, sacrifício. E esse texto está dizendo que você, como sacerdote, esse mesmo texto, versículo um pouquinho antes, você é sacerdócio real para você oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Então você tem o privilégio de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E aí você vai desenvolver. Aí você pode falar o que é um sacrifício espiritual. Não? Às vezes a gente acha que sacrifício é a pessoa lá, meu Deus, será que é isso?
a gente poderia ter usado, não coloquei aqui, tá? Não tem aqui nesse esboço, mas lembra o que Davi falou? Que Deus não se agrada de sacrifícios, holocaustos, no sentido de animais mortos. Coração quebrantado, Sacrifícios para Deus, o coração quebrantado e contrito. Olha só quantas coisas você pode falar. Meu amor, você está realmente oferecendo sacrifícios agradáveis. Deus está se agradando do que você está oferecendo a Ele. O que você tem oferecido agora? Tem muita coisa que você pode desenvolver só nessa questão de sacerdócio real. Tá? Aí tá. Os cristãos como sacerdotes têm como sumo sacerdote. Quem que é o nosso sumo sacerdote? É o pastor, não? É Jesus. É Jesus. Tem gente que no Novo Testamento ele confunde e ele relaciona muito o Novo Testamento com o Antigo. E aí a pessoa não faz isso quase que, né? Ela acha assim que o pastor ele tem a mesma função que o sumo sacerdote. Ele não tem. Por quê? Existe o sacerdócio universal dos crentes no Novo Testamento. Então, por exemplo, o pastor não tem valor nenhum? Tem sim. Está lá. Ele não é, a diferença, ele não é melhor que o cristão. A diferença é que Deus deu a ele um dom de ele estar ali na frente para liderar, mas ele é como qualquer um, ele não é diferente diante de Deus porque ele é pastor. Simplesmente ele tem um dom pastoral. É aqueles dons que ele está na linha festa. Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para edificação. Então, são pessoas que receberam um dom de Deus para ajudar a igreja a desenvolver, ajudar outros a ensinar. Tanto é que alguns não separam dois dons. Tem pessoas que, muitos teólogos falam que pastores mestres. Ele não fala pastores e mestres. Por quê? Porque os pastores, quando você vê as qualificações ali em Timóteo, é lógico, um pastor que vai ter mais uma tendência para evangelismo, para isso, para aquilo, mas uma das qualificações que Paulo diz é o quê? Seja apto para ensinar. O que é pastorear? Pastorear não é só pregar, pastorear é ensinar. Ajudar. Não é você vai ensinar para que as pessoas se desenvolvam. Para que as pessoas desenvolvam os seus dons. Então, por exemplo, estou dando um estudo aqui, qual a minha intenção? Ajudar, eu sei que nem todo mundo vai ser pregador, mas a gente não vai falar só sobre pregação, vai falar sobre outros assuntos, mas qual a intenção? A pessoa conhecendo a Bíblia, se envolvendo com as coisas de Deus, ela vai descobrindo. O meu desejo é que cada um descubra qual é o dom que Deus te deu. Né? Ah, pastor, mas se de repente descobriu que o meu dom é pastorear, meu filho. Amém? Não dá para fugir. Deus nunca vai nos dar algo que não é aquilo que Ele tem para nós. Né? Ah, o seu dom pode ser servir, ser um diácono, ou um louvor, ou em qualquer outra área. A gente acha que dom é só pregar ou cantar. Não é. Tem pessoas que têm o dom da hospitalidade. Isso é dom, sabia? Tem gente que tem prazer em receber. Isso é dom, gente, porque tem gente que é supersticiosa, bota até a vassoura atrás da porta. Foi embora, não é verdade, faz isso. Gente não, né? Acho que não, né? Vai lá, hein? Então, são dons. Então aqui, o cristão como sacerdote, ele tem um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então, se é sacerdócio real, também nós temos um intercessor diante de Deus. Alguém que é o intermediário entre nós e Deus. Quem que é esse intermediário? É Jesus Cristo. Tem gente que acha que o pastor, até vou colar aqui o Caio falou no estudo, ele falou, tem gente que acha que o pastor tem uma banda larga com Deus, né? Internet banda larga, não tem? Tipo assim, que a oração dele é melhor do que ele vai falar diferente. Então Deus faz acepção de pessoas. Se o véu foi rasgado e Deus, entre aspas, você é pastor, então você, né, linha, telefone vermelho, linha de... Não é você, não. Isso não existe. É lógico que o pastor tem que ser alguém que ora e tudo mais, mas todo cristão ele tem acesso direto. Ah, eu vou pedir oração. Ah, vou mandar o diácono. Não, se não for presbítero, não quero. Gente, qual a diferença? Deus não ouve a oração do irmão? Quem disse? Isso é conversa. Valeu. Então o cristão ele tem um intermediário entre ele e Deus, e é Jesus Cristo. Não é o pastor está lá para lutar, mas não é o pastor, é Jesus, tá? Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus, tá? Bom, o que mais que ele fala? Somos nação santa. Primeiro ele fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então ele sabe
sabe que os crentes são santos, não pecam, né? Na verdade. Bom, ele colocou 3 pontinhos aqui. Os cristãos são santos porque alcançaram misericórdia mediante Jesus Cristo. E ele vai usar aqui o versículo 10 mesmo, desse mesmo texto, para explicar isso. E diz o versículo 10. Ó, vamos lá. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ele começa a falar, você é a nação santa porque você alcançou misericórdia. O que é santo? O que é a palavra santo, gente? Lembra que a gente falou de procurar significados palavras? Quando a gente fala, se a gente perguntar para qualquer pessoa, o que a maioria das pessoas vai falar que é santo? Qual a ideia popular? Tem santos que tem a igreja. Tem na igreja. Você fala, não, aquela pessoa é uma santa. Qual a ideia? Que você não pega. Que não peca, que não erra. Mas não é isso a origem do significado da palavra santo. A palavra santo significa separado. Em relação a Deus, quando a gente fala de santidade de Deus, é que Deus ele é separado, ele tem um caráter santo, ele é separado de tudo aquilo que é mal, que é pecaminoso. Deus não tem pecado, ele é perfeito. Então, quando diz que nós somos nação santa, nós não éramos povo, nós nos tornamos povo, ou seja, fomos separados para pertencer a Deus. Por isso que você vai ver em algumas cartas, se dirigindo ao povo de Deus, aos santos que estão lá em Corinto. Já viu? Aí você lê sobre a igreja de Corinto e fala, nossa, esse povo não é santo não. Como que Paulo chama esse povo de santo, a igreja de santa? Ele não está falando santo no sentido que eles não pecam, eles são um povo, gente fina. Não, que apesar de tudo aquilo lá, de serem pecadores, Deus ainda está trabalhando na vida deles, o dia que eles receberam a Cristo, Deus separou eles. São santos que são separados, pertencem a Deus. Quando ele diz que nós somos nação santa, eles falam, sabe por que nós somos nação santa? Porque um dia nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Fomos separados para pertencer a Deus. Antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Então o que ele faz aqui? Ó? Nesse nação santa, ele vai falar primeiro, os cristãos são santos porque alcançaram a misericórdia diante de Deus. Porque pela misericórdia de Deus foram tirados, nós ainda estamos no mundo, mas não pertencemos para esse mundo, fomos separados para pertencer a Deus. Os cristãos são santos porque foram separados do mundo e do pecado, para a glória de Deus. Aí 2 Timóteo 2,14, ele vai procurando os textos que vão explicar essas ideias. Os cristãos são santos porque participam da natureza de Deus. Onde que ele pega esse texto? Aqui mesmo em 1 Pedro 1,15, ele diz o seguinte, ó, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha só, ele usou esse mesmo texto de Pedro, só que no capítulo anterior, e ele fala, olha, Deus nos chama a sermos santos, temos um procedimento santo. O que é um procedimento santo? Um procedimento separado, não mais igual ao procedimento que tínhamos antes de nos tornarmos cristãos. Então ele começa a aplicar tudo isso ao que é ter uma nação santa. É um privilégio, mas é uma responsabilidade. Então ele vai desenvolvendo tudo para quê? Para explicar cada ponto. Tá? Gente, isso aqui é um esboço, mas não pense que é só desse jeito que faz mensagem, tá? Tem pessoas que às vezes não fazem um negócio nem tão estruturado assim e explica. Isso aqui é o jeito. Tem outras maneiras de fazer, não é algo fechado. Tá? Quando fala que nós participamos da natureza de Deus, é que Deus quer que a gente reproduza na nossa vida o caráter dele. Como é que é a natureza de Deus? Santo. Deus é um Deus santo. Deus não comete pecado. Deus nos convida a sermos parecidos com Ele. Já imaginou? Deus fala, você tem que ser santo porque eu sou santo. Já não consegue ser santo como Deus santo é? Perfeitamente não, mas Ele é o modelo, Ele é o padrão. E não falando padrão, olha, já que você não consegue ser santo como eu sou santo, então seja santo assim como esse daqui. Não, como eu. Ele é o padrão. Nós não vamos conseguir atingir isso aqui na Terra, não, mas nós estamos caminhando para isso. Modelo. Tá? Um dia nós chegamos lá, na glória. Que seja na glória, mas vamos chegar lá. Mas é um modelo. Tá? Povo adquirido. E aí ele vai falar o que é ser povo adquirido. Ponto 1, ele fala: Cristo resgatou-nos e adquiriu-nos para si, pagando por nós o preço da nossa redenção. Ele vai citar lá Atos 20, 28.
Depende, esses dois poderiam ser outros textos. Então, por que povo adquirido ou de propriedade de Deus? Como é que isso aconteceu? Se eu fui adquirido, como é que você adquire algo, meu irmão? Você foi lá na loja, aí você pega e sai. Você sair, vai ter uns negócios ali na porta, assim, ó. E aí você sai no pagamento. Você tem que pagar, você tem que comprar. Então, nós somos adquiridos, aí você pode falar. Como é que nós nos tornamos um povo de propriedade de Deus? Fomos comprados, teve um preço. O sangue de Cristo. Olha aí quanta coisa dá para você falar. Só pegou 2 versículos. Né? Cristo nos resgatou da maldição da morte para termos vida eterna e sermos sua herança. E aí você pode falar. Efésios 1:18, tem outros textos que falam sobre isso. Cristo nos adquiriu não com prata nem com ouro, está em Pedro. Não foi com prata nem com ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado. Tarará. E olha, quanta coisa que dá para você falar. Olha, gente, eu troco pensar o preço da sua salvação. A gente canta o hino aqui, né, que eu nunca saberei o preço. Aí também vai falar, lógico que eu sei, o preço foi o sangue de Jesus, mas não é essa a ideia, que eu nunca saberei. Você consegue quantificar quanto que vale o sangue de Jesus? Você consegue dizer em valores o valor do sangue de Jesus? Não dá para saber o tamanho que é isso. É um valor infinito. É um valor que não tem como você calcular. Você sabe que foi o sangue dele o preço, mas você não sabe quanto que é isso. Imaginou o sangue de Cristo derramado de um homem é capaz de limpar e purificar os pecados, não de um homem, mas de toda a humanidade. Você não pode imaginar o valor do sangue de Cristo? O valor? Não dá. E aí dá para você falar, olha, foi esse sangue. Cristo, os cristãos são propriedades de Deus, são seu povo, e não pertencem mais ao mundo. 1 Pedro 2:20, que é esse texto que fala isso também, ó. Pois que glória, se pecando e sendo esbofeteados, e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se entretanto, quando praticar de bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Você acha que é uma diferença, está um pouquinho diferente do que era para ser. Né? Mas ele está dizendo essa ideia aqui, ó. Hoje nós somos propriedade de Deus, não pertencemos mais a esse mundo. Eles vão procurando textos que vão confirmando essa ideia. Então, nessa maneira de fazer esboço, a ideia é o seguinte: você desenvolveu as ideias principais. Aqui você vai desenvolver pontos que vão confirmar essa ideia principal. Vai explicar. Vai explicar essa ideia. Tá? Você pode fazer, tem esboços que são extensos, às vezes você escreve tudo, eu vou estar falando sobre isso daqui um pouquinho. Tem gente que só coloca os pontos. Às vezes a pessoa colocou, ó, ponto 1, às vezes a pessoa até já sabe esses pontinhos aqui. Às vezes ela coloca, tem gente que só coloca o endereço. Aí tá, rasteira, bateu, ela lê o endereço, eu já lembro o que ela vai falar. Porque ela já estudou de antemão. Tá? O esboço é só para você ter uma linha de pensamento para você não se perder. Mas é lógico, não que é necessário você ter o esboço escrito no papel, não, tem gente que prega sem esboço. Tá? Se temos a conclusão, como é que ele conclui a mensagem? A mensagem tem várias maneiras de concluir, como apelo, com oração, mas tem várias maneiras. Ele conclui isso aqui assim: ó, se temos tais privilégios e honras, vivamos para Deus e dentro de nossas forças e com sua graça, realizemos a sua vontade e seu propósito no mundo. Anunciemos as virtudes daqueles que nos chamou, das trevas para a sua luz, do nada para a sua glória, da morte para a salvação, da terra para o céu. Ele conclui chamando o povo: olha, gente, se Deus deu esse privilégio, não foi para cá não. Então vamos viver de acordo com isso aqui. Vamos fazer diferença. Vamos ser luz. Né? Vamos proclamar. E aí ele pode, aí vai ficar no pastor, né? Porque Deus direcionou na hora. De repente ele pode orar, quer dizer, ou se Deus direcionar, ele pode até chamar quem quer realmente assumir esse compromisso, ou se tiver descrente, né, você pode usar dentro desses pontos, fazer um apelo para a pessoa se tornar isso aqui em Deus. Olha, isso aqui não é só para, isso aqui é para você. E aí é difícil falar porque na hora ali o Espírito Santo é que sabe como vai direcionar cada um. Tá? Deu para mais ou menos ter uma ideia, por exemplo, de formação de esboço aqui? Tá? Um outro que eu coloquei aqui, mas eu não coloquei os pontos, só que esse aqui é mais expositivo. E eu vou estar falando sobre ele antes da gente
ir para outro. Tá? Com relação ao sermão expositivo, gente, a gente falou que ele vai sair. Você viu que nesse daqui, para confirmar a ideia, eu não fiquei preso só a esse texto, eu peguei de outros livros também. Esse aqui, não é que não pode pegar, mas a tendência é pegar quase só daquele texto que você está lendo. Tá? Então o texto que vamos ler é Lucas 10, 38 a 42. É um texto que vocês conhecem, tenho certeza que vocês já leram esse texto. Tá? Posso ler? Vamos ver se você sabe o que eu estou falando. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus, chamando a atenção de Jesus, hein? E disse, tem gente que diz para Jesus o que tem que fazer, né? E disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, olha, está mandando Jesus mandar, hein? Ordena-lhe, pois que vem ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Imaginou? Mas olha o trabalho que está tirada. Então vamos lá. Olha só, o tema que esses moços aqui teve era o quê? Dois tipos de cristãos. Vocês acham que esse tema tem a ver com... Que tema que você daria? Se você fosse tentar pensar. É lógico, bom é ler e meditar, mas aqui, como eu já peguei um esboço pronto, né? O autor colocou dois tipos de cristãos. Você acha que tem a ver? O texto está falando de dois tipos de cristão, dois tipos de pessoa? Sim ou não? É um bom tema? Tem o tema, tem o texto, e aí tem uma introdução. Aí você, é lógico, primeiro, tá, a pessoa vai desenvolver os pontos. Aí a introdução, geralmente, você faz por último e a conclusão por último. Mas como aqui já está pronto, eu vou ler a introdução. Ele introduz assim, ó. Todos os cristãos são discípulos de Jesus, sendo salvos por sua divina graça, mas nem todos são iguais. De fato, estudando as atitudes das duas discípulas de Betânia, Marta e Maria, a quem o Senhor amava, porque dentro do texto diz que Jesus amava essa família, né? E em cuja casa gostava de estar, descobrimos nelas dois tipos de cristãos. Vejamos, pois, em face do texto, quais são esses tipos. Então ele introduziu para falar o que ele vai falar. Ele vai dividir esses esboços em dois pontos. Então ele começa, ele fala o tema, olha, dois tipos de cristão. Aí ele fala, olha, os cristãos são diferentes, né? Mas nesse texto aqui a gente vai estudar, então, dois tipos de cristão. E aí ele vai falar. Ponto 1. O que você acha desse ponto? Ó? Esse ponto ele vai desenvolver as ideias desse ponto. Cristãos mais preocupados com o aspecto material da vida cristã do que com o espiritual. Esse é um ponto. Um tipo de cristão é aquele que se preocupa mais com a questão material do que com a questão espiritual. Ele é crente, mas para ele é mais importante limpar a igreja aqui do que conversar com o irmão, por exemplo, que está precisando de, sei lá, uma ajuda, porque ele se preocupa com as coisas. A preocupação dele não é que a pessoa amar, porque a Marta não está fazendo nenhum pecado. Tudo tem hora, mas tem hora de servir, tudo tem a sua hora. Talvez eu pense, Marcos, que ela estava fazendo a coisa certa na hora errada, não era o momento, porque não era o momento. Tá? Então, aí dentro desse ponto, ele colocou 5 pontinhos aqui para explicar esse tipo de cristão. Primeiro pontinho, Marta, não obstante ter sido uma boa crente, representa esse tipo de cristão. Então ele começa a falar, o primeiro cristão, Marta é esse tipo de cristão. De repente você é um crente Marta. Notemos que Marta provavelmente estava preparando uma refeição para o Senhor, versículo 38. Diz isso, né? Estando eles em torno do povoado, certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Então se hospedou, provavelmente ela estava lá preparando as coisas, preocupada em servir. Você não está pecando, ela está preocupada em servir Jesus Cristo. Teve um pastor que uma vez pregou, ele falou assim, gente,
Se fosse hoje, se fosse aquela época, né, estivesse lá, pô, Jesus fez na minha casa, todo mundo. Imagina, se Jesus estivesse pregando, ninguém ia querer ficar olhando aqui, todo mundo vai querer ficar lá ouvindo. O que você faz? Não vou fazer comida nada, linda lá com disque pizza de Jerusalém, encomenda, vamos ficar aqui ouvindo. Porque seria assim, aquela oportunidade única. Né? Ela estava preocupada em bem servir a Jesus. Tá? Então, provavelmente, aí ela vai explicar, a pessoa que está preocupada com as coisas, talvez ela tenha em servir bem, tá? Ou talvez, após oferecer a refeição, tenha se dedicado ao trabalho. Talvez ela tenha já servido e estava preocupada com outras coisas, né? Arrumar ou preparar lá o lugar que ele vai ficar. A pessoa está ocupada com outras coisas. Não achou que era importante ficar ali ouvindo. É a mesma coisa, a pessoa vem do culto e de repente ela acha que, vou fazer outras coisas. E às vezes ela deixa, por exemplo, de ouvir a pregação e faz qualquer outra coisa. Não, lógico, você tem escala, tudo, mas se a pessoa naquele dia, ela não está nem mais escala, está dando aula para as crianças, não tem por que ela fazer outras coisas naquele momento. Aquele momento é importante, ela está ouvindo, ela está se alimentando. Né? E às vezes a pessoa não dá importância a isso. Se a pessoa não ouve, ela não cresce também. Ela não é alimentada. Né? Então Marta, talvez ela não achou que seria tão importante ouvir o que Jesus tinha para dizer. Então o crente que está tão preocupado com as coisas, às vezes ele está tão preocupado que ele às vezes não para ouvir o que Deus está falando. Porque ele está tão ocupado com as coisas. Né? Essa atitude arrastou Marta, como também acontece com qualquer cristão, aos seguintes estados. Olha o que Jesus tinha falado para ela. Você se preocupa com muitas coisas, viver preocupado. Então o crente que se preocupa com as coisas materiais mais do que com as espirituais, e coisas materiais, estou falando de coisas materiais da vida cristã mesmo, daquilo que diz respeito à igreja, ao reino, a servir. Né? Jesus está preocupado em servir. Por isso tem uma coisa que precisa tomar cuidado. Só fazendo um parênteses aqui, tá fora dos bolsos. Tem pais que acham assim, meus filhos estão envolvidos com a igreja, então eles são crentes. Estão envolvidos com jovens, estão envolvidos com todas as áreas, tudo. Uma coisa, estar envolvido com a obra não é a mesma coisa que estar envolvido com Deus. Às vezes a pessoa está envolvida com as coisas. Então Marta estava envolvida com as coisas de Deus, mas ela estava alheia a Jesus Cristo naquele momento. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a pessoa vai começar a viver preocupada. Jesus fala, te preocupas com muitas coisas. Queremos fazer diversos negócios ao mesmo tempo e preocupamos com a possibilidade do prejuízo, do fracasso. E a pessoa está tão preocupada em fazer bem, em servir bem, e às vezes acaba esquecendo daquilo que às vezes é mais importante. Daquilo que é importante. Né? Viver ansioso, Marta ficou ansiosa. A ansiedade é fruto de alguma preocupação de ordem material ou moral, falta de confiança na providência de Deus. Ele pode gerar graves distúrbios físicos com consequências fatais. Às vezes a pessoa está tão preocupada, meu Deus, se eu não fizer, não vai fazer, E às vezes a pessoa começa a entrar numa coisa que ela achar que tudo depende dela. Se eu faltar, não vai ter ninguém que faz. Aí dá a impressão que não é Deus, que Deus não vai prover. E ela está fazendo com Marta, vive perturbada, anda-se perturbada. Olha o que Jesus falou para Marta, mas você está perturbada. O cristão que coloca os valores materiais em primeiro plano em sua vida não pode deixar de ter perturbações, porque quase sempre confia mais em sua própria habilidade do que em Deus. Às vezes está preocupado na tua capacidade de servir, na tua capacidade de fazer aquilo. E às vezes a gente descansa na nossa capacidade mais do que em Deus. Tá? Outra coisa, o que Jesus falou? Essa atitude do crente que se preocupa com as coisas materiais vai gerar uma vida preocupada, uma vida ansiosa, uma vida perturbada. E outra coisa, vai levar as pessoas a censurar os cristãos mais espirituais, ou chamá-los de fanáticos. Leva a pessoa a ser uma pessoa crítica. Tem crítica construtiva, mas tem crítica que não tem proposta nenhuma, não edifica. Não é? O que ela falou ali para Maria, né? Se fosse, nossa, é verdade, coitada, a Marta falando, não, Maria, você é folgada mesmo, né? Mas levou a criticar, ela conseguiu ver que aquilo que Maria, naquele momento, o que Maria escolheu era o melhor, era o mais importante. Às vezes também é uma coisa para a gente tomar cuidado, às vezes a gente confunde aquilo que é urgente daquilo que é importante. Urgência você não vai ter, você vai ter coisa urgente, mas tem coisas que são importantes, né?
não pode ficar só correndo atrás das coisas urgentes, que são importantes. Porque urgência sempre vai ter. Então, ali, ó, o que ela fez? Ela começou a criticar. Assim, você não se importa que eu estou aqui sozinha, minha irmã não está fazendo nada. Né? Desse modo, os cristãos que andam assoberbados a servir esse negócio não dispõem de tempo. Olha o que acontece. Não vão ter tempo para falar com Deus, oração, não vão ter tempo para ler a palavra, para meditar na palavra. Vai estar tão ocupado na igreja que também vai ter tempo de testemunhar. É verdade, amado, você sabe que a igreja tem um risco muito grande de entrar. É bom ter atividade, mas é ruim ter ativismo. Às vezes a pessoa tem tanta coisa para fazer na igreja. Por exemplo, com esse ministério, a gente tem uma época que a gente fazia isso, hoje a gente não faz muito, não sou contra, mas, por exemplo, tem igrejas que às vezes pegam feriado, feriado uma semana. Aí tá, começa no sábado, aí vai até o domingo, outro domingo, então sábado, domingo, aí faz programação, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí acabou o feriado, a pessoa ficou o dia inteiro dentro da igreja, campus filho dentro da igreja, e tá de manhã até a noite, congresso e não sei o que, e acabou o feriado, vai inventado, e volta para fora. Os filhos não tiveram. Será que é isso? Não tiveram contato, só tiveram contato com os irmãos, não teve contato com ninguém, com outras pessoas, não tem tempo para testemunhar de Jesus, por quê? Porque está muito ocupado. E não é isso. A gente não vive alienado no mundo. Né? Pode ter, pode. Eu fui no feriado, segunda e terça eu tinha ido para um retiro, mas quarta, quinta e sexta a gente estava na praia. Então tem que ter um equilíbrio aí. Pode fazer algo, mas se o cristão estiver tão ali, ó, só envolvido com o ativismo, ele não vai ter tempo para orar, não vai ter tempo para ler, não vai ter tempo para testemunhar, não vai ter tempo para visitar uma pessoa, para conversar com quem conhece Jesus, porque onde vai o tempo? Se ele tiver de manhã, até tem gente que vai de manhã só volta à noite. Ele não tem tempo, às vezes nem vai conversar com os filhos. Acaba achando que o que ele faz pelo material está agradando a Deus. Supera o espiritual, não precisa orar, já fiz alguma coisa hoje. Entendeu? Confunde as coisas. Então, aqui, esse exemplo de marcaria dá para você fazer esse paralelo. Tá? Para ir à igreja ou tomar parte das atividades, também vai ter tempo para nada. Ele vai estar só envolvido com as coisas. Né? E aí é um perigo. É lógico, o outro extremo também, aquele cristão que não se move com nada também. Vamos tomar cuidado aqui para não ir para o extremo, né? Pode ser também um cristão que só fica na rua, né? Só não faz nada. Ô irmão, vai não, tô não. Ô irmão, a gente vai fazer um mutirão para não causar nada. Não, esse dia eu vou estar meditando. E ele, não, aí é outro extremo. A pessoa tem que ter equilíbrio aí, né? Tem que ter equilíbrio, senão vai para outro. Né? Aí nós temos outro tipo de cristão. Cristãos que se preocupam mais com o aspecto espiritual da vida do que com o material. Maria sabia que era seu dever ajudar a sua irmã no serviço doméstico. Eu acho que Maria sabia. Entretanto, sentia que era maior era o dever de ouvir e aprender de Jesus, aquilo que ninguém poderia ensinar melhor que ele. Então, eu não acho que Maria, ela sabia que devia ajudar a irmã dela. Mas naquele momento, por isso que a pessoa tem que ter discernimento. Naquele momento ela entendeu, não, isso aqui é mais importante. Isso aqui é mais importante. Que nem aquela pessoa que liga tem um pastor aquele irmão que liga lá pro pastor. Ô pastor, o que você está fazendo? Irmão, estava orando aqui, estudando o texto, falando. Já que você não está fazendo nada, dá para vir aqui ajudar? Não está fazendo nada? Dá para vir aqui me ajudar na mudança? É sem noção, tem gente que é meio. Verdade, tem gente que acha que orar ou ler a Bíblia você não vai fazer nada, não é assim. Como não vai fazer nada? Né? Então, é lógico que tudo tem hora, tem que saber a hora. Os serviços domésticos, sempre elas poderiam fazer, mas ouvir a palavra da vida dos lábios de Jesus era raro. Por esse motivo, eu não queria perder tal oportunidade. Você deve considerar cristão. Lógico, meu amado, se você tem uma oportunidade, imagina, por exemplo, eu fui, me programei, sabia que ele ia vir, né? Consegui fazer uma caixinha para ele. Né? Por quê? Porque eu sei que é um bom ensinador da palavra, um homem de Deus, que tem conteúdo. Eu até, particularmente, eu gosto mais quando o pessoal traz ensinadores. Por quê? Porque a pessoa ela treina, ela deixa algo. Uma vez, acho que quando veio o Ronaldo Bezerra, ele veio, cantou na nossa igreja, pregou também. Mas só que não fez só isso. Ele fez um workshop.
pro louvor, deu estudo pro louvor, falou sobre... Entendeu? Então não é aquele negócio que a pessoa vem, sei lá, só prega, faz aquela coisa, só vai crente, não vai ninguém, que tudo é fã do camarada, e ele vai embora, pregou e ficou com isso mesmo. É diferente quando o cara vem e te ensina algo, te dá ferramenta, ele vai embora, mas puxa, aquilo que ele te ensinou, que você vai levar para a sua vida, você vai poder abençoar outras vidas, passar para frente. Eu particularmente acho mais proveitoso, né? Teve um conhecido que ele falou que olha só como o pessoal decidia quem que ia trazer. O que você acha? Que traz um senador ou um evangelista? Traz um evangelista, porque isso o povo gosta. Você traz para botar fogo na igreja. Então quer dizer, qual foi o critério? O que o povo gosta? Não é aquilo que é mais importante, aquilo que vai trazer mais edificação, aquilo que vai fazer mais diferença na igreja. Por exemplo, você trazer uma pessoa, a gente teve uma vez uma pessoa que veio do Brasil, no América, e ela veio e ela fez curso da PEC, aí ela deu treinamento para professores de escola dominical para crianças. Gente, isso é útil, muito útil. Pode ser que não faz aquele movimento tudo, pode ser que não é uma cruzada, mas vai ficar um material humano que recebeu aquele treinamento, vai poder reproduzir isso na igreja. Particularmente nesse ponto somente eu acho isso mais proveitoso para a igreja. Por quê? Porque a pessoa vem e vai, mas parte do que ela traz fica. E isso é importante. Então Maria, ela sabia que tinha que ajudar a irmã, mas ela entendeu, não, isso daqui agora é importante, é prioridade, eu não vou perder essa oportunidade. Eu posso lavar a louça, posso lavar qualquer outra hora. Posso lavar a louça qualquer outra hora, posso varrer a casa, mas ouvir Jesus pessoalmente, não é todo dia que isso acontece. Não vou perder isso não. Então é a pessoa saber o que é importante, o cristão tem que ter esse senso também. O que é importante? O que é mais importante nesse momento? Né? Não há prejuízo, mas somente lucro em pararmos um pouco as atividades materiais, os nossos negócios, a fim de nos dedicar ao serviço e querer se doer. Tem gente que pensa, meu Deus, meu irmão, é corrido para todo mundo. Tem dia que a gente está lá em casa, você fez alguma coisa, se tá a louça lá não deu tempo de lavar, depois a gente lava. Né? Tem aquilo que é mais importante. Né? E aí tem que saber. Pastor, isso também se encaixa no período que, no caso, nós cristãos na igreja, muita gente já sabe que o culto de oração é quarta-feira. Aí programa de alguma coisa justamente para quarta-feira. Isso aí já tem na casa do irmão, eu tenho que ir lá falar com ele, mas o culto de oração fica, a pessoa prefere mais ir lá, uma desculpa dele, vou servir do que ir ouvir, né, o Espírito Santo no culto de oração, né? Tem muita gente que já coloca algo como um princípio para não ir, né? Eu conheci uma pessoa que, você não veio no culto, está evangelizando, pessoal. Amém, é de Deus evangelizar? Amém. Mas por que tem que ser na hora do culto e toda vez só na hora do culto? Você não pode fazer isso, né? Então quer dizer, a pessoa ela não sabe, ela não está fazendo, vamos dizer assim, a coisa certa, mas não no momento, ela está substituindo uma coisa por outra, a pessoa tem que ter equilíbrio. Entendeu? Lógico que não é uma coisa assim, não, que a pessoa nunca pode, não é isso. Mas a pessoa tem que ter discernimento, né, filho? Amém. Tá? Bom, os cristãos que submetem seus interesses aos de Jesus sempre são espirituais, fervorosos, não têm preocupações obsessivas com o material, confiam na providência de Deus, têm paz de espírito, têm prazer em ser cristãos, escolhem a melhor parte, né? E essa não lhe é tirada, como aconteceu com Maria, né? Aí ele conclui, sabe como é que ele conclui esse sermão? Ele vai falar, ó, isso aqui é esse tipo de crente, isso aqui é esse tipo de crente, está dar os pontos que ele vai desenvolver para explicar aqueles dois tipos de cristãos. E ele conclui com a seguinte pergunta: que tipo de cristão você é? Qual dos dois se encaixa mais em você? Se você é do tipo de Maria, ou você mata, o que é mais importante para você? Então é uma maneira legal de aplicar. Aí ele pode falar, se você de repente, né, está agindo mais como Marco, então aí você pode aplicar. Então reveja o seu funcionamento, prioriza as coisas importantes, e a pessoa pode concluir. Pode, sei lá, fazer um apelo, orar com os irmãos, aí vai de cada um. Deu para pegar mais ou menos a ideia de como que ele desenvolveu o esboço dentro do texto
Tá? Tem algumas coisas aqui, ó, depois lá pra frente eu vou estar falando também, mas eu vou estar comentando algumas coisas aqui, algumas maneiras de apresentar sermão. Eu já tinha comentado um pouco antes, acho que nessa apostila também. Por exemplo, tem pessoas que pregam tipo leitura. Isso é muito comum. Sabe onde a gente vê muito isso? Alguém já assistiu discurso na Câmara Assembleia Legislativa? Ou tem aquela... esqueci o nome do canal. É um canal que mostra lá os deputados falando, os senadores falando, quando eles pegam a tribuna, eles vão falar. E tem o pessoal que fala, e fala bem. Tem o pessoal que é muito bom falar. Mas tudo que eles falam, você sabe que tudo aquilo eles escrevem. Não é assim que o cara chega lá e fala, não porque ele está defendendo uma proposta, está apresentando um projeto, está falando sobre... Tudo aquilo é escrito, quase como um advogado, ele escreve tudo. É lógico que ele lê, mas a pessoa tem que ter muito assim... desenvoltura para não ficar só... Porque tem vantagem e desvantagem. Teve uma época que muitos pregadores, até pregadores que foram muito usados por Deus, eles escreveram todo o sermão eles liam. Mas a pessoa tem que ter muita graça de Deus. Tem vantagem? Tem. Demonstra a habilidade do pregador de redigir, de escrever, né? Habilita o pregador a ter e desenvolver um estilo sempre correto, perfeito. Ele vai estar sempre ali, língua portuguesa também, né? Tem que ter o conhecimento preciso. A argumentação está tudo ali já certinho, o que ele é para falar. Tá? Conserva melhor a unidade, evita que ele vá para o culto sem saber o que vai falar, exige menos tempo para dizer o que tem que ser dito. Se você escrever, você vai falar bem aquilo que está ali, né? Tem desvantagens? Tem outras vantagens. O sermão pode ser reproduzido a qualquer tempo sem prejuízo. Então você pega esses livros que tem esboço de sermão, é porque pessoas que escreveram. E tem muitos que são bons. Alguns foram transcritos, pessoas que ouviram e foram transcrevendo os sermões e viraram livro, de esboço e tudo mais. Uma vantagem é que esse material pode ser passado para frente, outra pessoa pode ler. Agora, tem desvantagem na leitura do sermão? Uma das desvantagens é que o pregador fica preso à leitura, ou seja, ele pode perder o contato com o auditório. Não está percebendo, às vezes a pessoa está lendo aqui, ó, fica lá, né? O pregador fica preso, ele não olha para as pessoas. Pode também a questão da gesticulação, de repente a pessoa fica ali presa, ela não gesticula, a gente fala com o corpo também. O sermão pode se tornar monótono, parece que o cara só está lendo, né? Um risco também, cansa muito o pregador, exige muito tempo para ser escrito, tira a espontaneidade, a pessoa fica às vezes presa ao texto ali. Restringe a liberdade mental, o pregador de formulário adaptar e improvisar na hora. A pessoa pode escrever, mas é lógico que ela tem que ter essa habilidade. Às vezes na hora tem coisa que... Imagina, você preparou um negócio lá para falar para adolescente, você chega lá e você descobre que é reunião de criança. Não dá para você falar do jeito que você escreveu ali. Aquele vocabulário não cabe mais. Você vai ter que adaptar. Então se a pessoa ficar presa só, rigidamente, tudo escreveu um sermão inteiro, 7 páginas de sermão. O meu irmãozinho chegou lá, o pastor chamou ele para pregar, eu preparei muita coisa, não, aí tirou 7 folhas. Preparei quase nada, 7 folhas escritas, frente e verso. Imagina se tivesse preparado, né? No outro dia você sair do culto, né? Então, olha só, não é simpático ao povo, o pregador perde o crédito intelectual e prestígio. Nem todo pregador sabe ler de maneira que impressione e cative. Política é muito bom nisso, camaradas conseguem lendo ali, mas não é fácil pregar desse jeito. Tem gente que prega assim, prega bem, mas tem gente que se enrosca um pouco nisso daqui. Outro é a memorização parcial. Tem pessoas que memorizam, tem gente que decora mesmo. Ele se preparou, mas ele decora. Só que falar decorado tem vantagem e desvantagem. Tem as mesmas desvantagens e vantagens que o anterior. Tem pregação sem anotação, de enunciação livre. A pessoa não tem um esboço escrito. Não significa que ela não fez ou ela não preparou. Tem muito pregador que às vezes ele preparou, durante a semana orou, escreveu o esboço, tudo, leu tudo, leu aquilo lá, que nem aquilo lá, 50 vezes, ele já sabe o que ele vai falar, sabe os pontos, aí ele nem leva nada. Né? Esse tem vantagem e desvantagem também. Tá? As vantagens, o pregador gasta menos tempo no preparo, ele habitua-se a pensar logicamente, por quê? Porque ele tem que desenvolver agora a capacidade de relacionar as coisas, tá?
Também habituou-se a pensar rapidamente, né? Uma coisa que não sei se já aconteceu com os irmãos, mas comigo já aconteceu, às vezes acontece, lógico, agora eu já consigo lidar um pouquinho melhor com isso, mas bem no começo, às vezes você preparava, aí está com o dado muito branco, aí você não anotou, aí, nossa, aí você te fala outra coisa, né? Então a desvantagem também de falar espontaneamente sem anotação é te dar um branco, ou às vezes você tem que pensar rápido, né? Os textos ficam livres, o contato do pregador com o auditório é melhor porque ele não está preso a um papel ali. Ele pode desenvolver, né, a questão de comunicação e tudo mais, então tem vantagem. Improviso. Uma coisa é falar sem anotação. Você pode fazer o esboço só com os pontos ali para você não se perder, mas você sabe o que você vai falar. Falar de improviso é aquele negócio, ó, faltou, vai, você prega. Aí você pega de improviso. Qual é a desvantagem? Olha só, de falar sem anotação. A memória pode falhar, você pode perder a linha de raciocínio, você pode devagar. Às vezes a pessoa não colocou lá uns pontos, ela pode de repente começar a falar uma coisa, falou tudo bíblico, mas de repente ela saiu e deu aquela volta, foi lá, não sei onde, depois nem lembro mais qual que era o assunto que ela está falando. Tem um risco muito grande da pessoa se perder, né, no que está falando. Tem um pregador que ele falava assim, né, Spurgeon, esse que eu falei que lia 50 vezes também, ele falava sem anotação. Eles preparavam, eles não levavam anotação, já sabiam o que ia falar, então eles eram ótimos oradores, eles conseguiam interagir com as pessoas, olhar, gesticular e tudo mais, mas eles sabiam o que ia falar. Imagina o camarada ler 50 vezes um texto, né? Preparou lá, quantas vezes ele deve ter lido lá o que ele preparou antes de ir, orou, e leu, e pá. Então quando ele vai falar, ele tá com um negócio assim, ó, quase que impresso na cabeça, já sabe o que ele vai falar. E a vantagem, além dele saber, como ele não está preso ao esboço, ali no momento, se Deus direcionar, às vezes ele pode falar alguma coisa que de repente não tinha posto. Eu preparo esboço, mas, irmãos, sinceramente, tem vezes que eu falo coisas que eu não pus no esboço. Né? Porque eu geralmente coloco só os pontos. Agora, quando tem alguma coisa que eu quero lembrar, às vezes eu coloco lá uma palavra, uma coisa, eu já lembro, mas isso aqui é aquilo que, né, que eu queria falar. Então isso ajuda. Tá? Então tem algumas coisas assim, depois a gente vai estar falando sobre apresentação também, mais um pouquinho pra frente. Aqui, vocês viram esse esboço, aqui antes de falar de pregação expositiva aqui, tem um esboço aqui daquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, né? Então esse esboço aqui eu vou deixar para vocês lerem, tá? É um esboço que o autor colocou aqui de como que ele desenvolveu. Página 17 e 18. Tá? No sumário aqui, ele fala algumas coisas interessantes. Ó. Com relação ao preparo de sermão. Pratique a dissecação e análise de tais acontecimentos da Bíblia. Tente descobrir 3 pensamentos ou partes principais. Está falando o seguinte, olha. Você leia o texto, tente descobrir o que está falando, quais são os assuntos principais que estão falando, pensamentos, 3, 4, depende. Uma vez que você tem determinados, começa a analisar cada um deles, como aqui, ó, o que é isso? O que eu posso falar sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Né? Dá para dividir então nesses outros subpontos, né? Ele compara aqui, ó, muitas vezes compara a construção do sermão à construção de uma casa. A introdução é um caminho que leva a casa, leva dos portões à porta de entrada. Cada subdivisão principal é como um cômodo da casa. As subdivisões secundárias são a mobília de cada cômodo. As ilustrações são as janelas construídas em cada cômodo, que iluminam as mobílias dos cômodos. Ou seja, que ajuda a entender, enxergar, perceber. Quando a gente fala de ilustração, o sermão, a ilustração, alguns comparam com uma janela. Para que serve a janela? Para entrar a luz. E quando entra a luz, você consegue perceber e enxergar as coisas melhores. Então, por exemplo, às vezes você está pregando, você usa uma ilustração para explicar um ponto. Às vezes a pessoa, de repente, ela não tinha entendido o ponto, mas com aquela ilustração, Jesus sabia muito isso. Lembra quando Jesus falou lá da mulher que ali lavou seus pés, enxugou quando estava na casa de Simão?
Simão olhou, né? Ah, se eu não fosse profeta. E aí Jesus falou, tem uma história para contar para você. Então tem uma história para mostrar que, olha, Simão, você me tratou mal, ela me tratou bem, você não me recebeu bem, ela me recebeu bem. Né? Por quê? Porque ela muito foi perdoada. Então ele usou uma história para ilustrar e para ele entender mais claramente o ensino que ele estava falando. Ele faz isso na palavra do bom samaritano, né? Bom, acho que dá para falar um pouquinho daqui da pregação expositiva, porque a gente já falou um pouco. Vantagens da pregação expositiva, gente. É um método bíblico. Jesus frequentemente usava esse método. Tá? Ele tomava um trecho das Escrituras e interpretava o seu significado para os seus ouvintes. Então a pregação expositiva ela é uma exposição de um trecho bíblico. Então você vai tentar dizer o que aquele trecho está dizendo, né? O que significa, quais são os ensinos daquele trecho, como que isso se aplica. O mais difícil na exposição é que, por exemplo, você pega um texto lá do Antigo Testamento, que foi para aquela época. O mais difícil não é você entender, você pode entender historicamente, o mais difícil é você conseguir aplicar. Aí que está o ponto, você conseguir tirar a aplicação disso. Como é que isso se aplica hoje? Quais são os princípios? Mas Jesus, ele pegava o Antigo Testamento, ele lia, ele trazia para a sua época e ele aplicava aqui nas pessoas. Você ouviu o que foi dito, mas eu vos digo, ele começava a explicar a Escritura. Então o método expositivo é um método onde você vai explicar as Escrituras. Uma coisa que é legal, produz pregadores da Bíblia e congregações voltadas para a Bíblia. Por quê? O método expositivo ele valoriza mais a exposição dos textos. Não é? A diferença do textual, o textual você pega um texto específico, você vai pegar o expositivo, a tendência de pregadores expositivos é pegar às vezes um livro e expor aquele livro inteiro. Ao ponto que acabou de expor, a pessoa pelo menos ela sabe do que diz ali no livro. Ela consegue, não que ela vai ser de saber tudo, mas ela tem uma boa noção do conteúdo daquele livro, o que foi falado, para quem foi escrito. Convido o reforço do Espírito Santo. Também, a gente vai precisar de muita ajuda de Deus aqui. Por quê? Porque ele é mais difícil de fazer do que outros sermões. Eu tenho aqui um material, por exemplo, na pregação expositiva, você lê um texto, você tem que procurar a ideia central. Esse texto, qual é o assunto principal? Ele está falando sobre o quê? E descobriu esse assunto, então, usando esse texto, você vai ter que ir explicando esse assunto e aplicando. Então ele é mais difícil, dá mais trabalho para preparar. Dá mais trabalho. Por outro lado, a pessoa que começa a desenvolver esse tipo de pregação, ela vai crescer, biblicamente ela vai crescer, ela vai ter um conhecimento mais profundo das Escrituras, porque ela vai ser forçada a falar, ela vai ser forçada a se preparar mais, estudar mais. Então ela também vai crescer, né? Biblicamente ela vai crescer mais. Estimula um interesse mais profundo na Bíblia também, porque se a pessoa consegue fazer uma pregação expositiva cativante, levando a pessoa a começar a ter curiosidade de conhecer como é que é, então isso pode, se for bem feito, levar as pessoas a ter curiosidade de pesquisar, de ler, de se aprofundar no texto bíblico. Então isso para a igreja, se consegue levar a igreja a isso produz uma igreja biblicamente mais saudável, no sentido de conhecimento da palavra. Os procedimentos. Escolha cuidadosamente uma passagem apropriada das Escrituras. É lógico, se você vai expor, não, eu quero começar a pregar expositivamente, você não pode pegar passagens as mais difíceis de cara. Por quê? Porque tem passagens que realmente são difíceis. Vai ter que ter tempo para estudar. Então, pegue aquelas que são mais claras, que você já sabe, mas isso aqui não significa que você não vá com tempo e para mais difícil, mas comece para aquelas que são mais fáceis de expor e vai praticando ali. Expondo, estudando. Procura um tema que seja relevante para a situação atual do povo, né? Você tem que ver como é que se aplica. Às vezes tem assuntos que de repente naquele momento não é uma necessidade. Então tem que ter uma direção do Espírito Santo. Estude a passagem sobre todos os âmbitos possíveis. Você vai conversar com a passagem, você vai perguntar, você vai tentar entender o que está falando, para quem está falando, como está falando, tentar ver de todos os ângulos. Na realidade você vai ter que tentar entender o texto o máximo possível que você puder entender, né? O que está falando? Tentar descobrir qual é o tema, qual é o assunto principal
dessa passagem. Tenha em mente um objetivo definido. Também, você definiu o tema, o assunto principal, aí você vai caminhar em cima disso. Né? Tem coisas, lógico, o texto bíblico dá para você falar muitas coisas, mas às vezes você vai coletando material. Dá para falar no mesmo texto, dá para você fazer várias pregações. Spurgeon ele fala o seguinte: olha, se você conseguir fazer 50 pregações diferentes numa passagem, você entendeu o texto. Ele era meio assim. Mas já pensou? Se a pessoa conseguir um texto que está no texto fazer, porque realmente ele entendeu o texto, ele conseguiu ver o texto de vários lados. Né? Ele conhece o texto. Então a ideia é a seguinte: dá para você falar muitas coisas, só que você tem que saber o que você quer falar, qual é o aspecto daquele texto que você quer falar. Porque se num texto você falar de uma coisa, mas essa coisa também puxa esse assunto, puxa outro, daí você está falando de um monte de coisa. Se é esse assunto que você vai falar, então se foque naquele assunto que você vai falar. Mas os outros falar, os outros faz outras pregações. Ou você pode fazer no mesmo texto uma série. Capítulo 1, às vezes a pessoa viu ali, ela consegue, sei lá, fazer 10 pregações naquele capítulo. Não tem que pregar as 10 de uma vez só. Prega uma, aí aquele assunto que você acha que é importante também, mas senão você vai falar 10 horas. Aí você prega na outra vez, e às vezes o mesmo texto, não tem problema. De repente, se a pessoa consegue tirar, né? Então a pregação expositiva ela vai levar você a cavucar o texto. Fale a sua própria experiência. Uma coisa importante: o texto tem que primeiro fazer diferença para mim. Um pregador vai falar o seguinte: olha, aquilo que eu tenho vontade de falar para os outros, eu não prego. Aquilo que eu não quero ouvir, que eu leio não é uma coisa que eu quero ouvir, para mim aí eu prego. Mas aquilo que eu quero ouvir eu não prego. Tipo assim, porque ele falava assim, mas a ideia é a seguinte: porque às vezes a gente fala aquilo que a gente quer, não aquilo que Deus quer. Então ele fala: o que eu não gostaria de ouvir, mas que eu preciso ouvir? Aí eu não quero ouvir isso. Eu preciso ouvir isso, então eu vou pregar isso. Porque isso fala comigo. Tem que falar com a minha vida também. O sermão não é só para as pessoas, também é para mim. A primeira pessoa que vai ser tocada ali é quem está preparando. Tá? Quando o sermão ele é verdadeiro para você, ele já falou com você, ele vai ter mais significado quando você for transmitir. Então você vai fazer isso com mais autoridade, com mais ênfase, né? Torne a prática. Uma coisa interessante também, a questão da pregação. Eu tenho que tentar fazer com que ela seja algo que seja praticável pelo povo. As pessoas possam entender e levar as pessoas a desejar tomar uma atitude. Você está falando sobre o evangelismo. Se você fosse pregar sobre o evangelismo, qual que seria o seu desejo que essa pregação fizesse? Que ela fizesse o quê? Que ela levasse as pessoas ao quê? Não é só ir lá na frente, receber oração, mas quando sair da igreja, o que você quer que isso fique na vida das pessoas? Se fosse sobre evangelismo, o que você desejaria? Tornar-se uma realidade na vida dela. Nossa realidade. Que a pessoa fosse despertar. Não, isso é importante. Eu preciso falar, preciso proclamar. Então, a mensagem ela tem que se tornar algo prático, algo que vai ser posto em prática. Tem que ser o nosso desejo. Não que a pessoa vai conseguir fazer isso perfeitamente, mas que pelo menos ela saia com aquele desejo. Não, isso é para mim. Isso é algo que Deus quer que eu faça. Isso é algo que Deus quer que eu pratique. Então, esse é um dos propósitos também da pregação expositiva: é expor o texto bíblico e levar as pessoas a uma decisão de uma mudança em algum aspecto da vida, daquilo que a mensagem abordou. Né? Que ela se pareça mais com Deus, que ela venha, depende, aí vai depender de cada texto que você está abordando. Tá? Vou parar por aqui, depois a gente vai continuar. Tá? Mas lá pra frente a gente vai falar sobre outras coisas. Página 19, Página 20, parei na 21 aqui. Depois eu vou para Deus. Eu fui falando os pontos, tá? O resto aqui dá para vocês estarem lendo, né? Uma coisa legal, gente, eu não estou dando tarefa lá, mas tenta pegar textos e tentem já fazer exercício, entendeu? De você tentar descobrir qual que é o tema, né? Como é que você pode dividir, que pontos, né? Não precisa fazer todos os subpontos. A princípio, você pode ir treinando tentando achar esses principais. O resto, com o tempo, depois você vai, entendeu? Se você já conseguir treinar em um texto, já conseguir achar os principais, pelo menos já é meio caminho andado, porque pelo menos você fala: não, você está falando sobre isso, sobre isso, sobre isso. O shape de carne, esse aqui é um esqueleto, tá?
O encher com carne é com o tempo. Aí você vai estudando isso daqui. Aí tá, como é que você vai encher com um sermão textual? Aí você vai ler nas escrituras outros textos que corroboram, que confirmam esse ensino. Tá? Mas já uma dica para vocês. Pegue texto, eu acho que, quer ver? Vou pedir para os irmãos fazerem uma coisa. Alguns textos que eu acho legal. Parábola do semeador, tá? Para você estar. Jeremias 18, tem lá o vaso no goleiro. É um texto legal para você estar lendo, tentando ver. Então, vamos fazer o seguinte: uma coisa legal. Ninguém é obrigado, mas quem quiser, pega esses textos. Tem alguns textos que eu vou falar para você aqui, e tenta escrever um esboço. Não precisa colocar esses pontos aqui, tá? Mas os tópicos principais. Esses pontozinhos é só para você rechear, né? Para você desenvolver a ideia. Mas, parábola do semeador eu acho que é algo legal para vocês estarem tentando fazer. Tá? Tem os 3 evangelhos, tem o Mateus e Marcos, tem outro texto legal, que eu acho legal vocês estarem. Algumas parábolas, né? Deixa eu pegar aqui. As dracmas perdidas, o filho pródigo, aquelas 3 lá. A dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo, isso. Né? A multiplicação dos pães, tá? Outra que é legal também, aquela quando Jesus não anda sobre o mar, tá? São textos que não são difíceis, mas que eu acho que é legal para treinar, para você tentar descobrir. Outro legal também, por exemplo, lá no Sermão do Monte, as 12 estradas, os 2 fundamentos, são textos que eu acho que é legal você tentar ver, não, o que eu vejo nesse texto? Né? Não vai só para o texto, não, vejo isso, não. Leia o texto, leia outras coisas, tá? Procura entender o texto, o contexto, né? Para ver por que Jesus falou aquilo. Aí tenta colocar no papel. Tá, Diogo? Então, isso aí vai ficar meio como uma tarefinha para você ter. Não vou recolher, tá? A não ser que alguém queira, pastor, eu quero. Né? Eu vou perguntar, alguém posso pegar de alguém? Deixa eu te perguntar, pastor. Se a gente conseguir, pode trazer? Pode trazer, entendeu? Mas não é não, sou obrigado, não. Eu quero que você tenha o desejo de. Você tem que pregar aí na frente? Olha, vamos chegar lá. Não vou brigar ninguém, não. Se a pessoa de repente, né, quiser. Não, mas é legal a gente fazer isso, né, no seminário. Mas ninguém é obrigado, né? No seminário a gente era obrigado, mas eu não vou obrigar ninguém, mas se quiser. É legal também, a gente está em poucas pessoas, né? E estamos todo mundo aqui para aprender, todos. E até eu estou aprendendo também, todos nós aprendemos. Então o que acontece? Se o irmão vem, eu lembro que estava no seminário, o irmão vem, se ele tem dificuldade ou não, se a gente está aqui para aprender, nós estamos aqui para nos ajudarmos. Olha, só o fato de alguém dizer, não, eu quero tentar, eu vou ficar muito feliz, né? A gente tem um irmão na nossa turma, eu vou estar ensinando, que ele conseguia falar, quando falava muito, 3 minutos. Na câmera ele não conseguia fazer mais que isso. Ele travava mesmo. E um dia ele orou tudo lá, e ele estava com essa luta aí. E aí ele falou, Deus, não, eu quero os seus amigos. Aí ele veio um dia que ele orou, se preparou e tudo, veio pro coração falar tudo aquilo que. Ele falou 2 minutos, mas foi a melhor mensagem. Não foi assim a mais eloquente, mas foi aquele negócio lá que, sabe, quando você vê que a pessoa ali foi usada por Deus? Porque você viu o que ele fez para Deus. Falou pouquinho, mas falou de um jeito que aquele negócio lá, todo mundo na sala chorou, mexeu com o pessoal. E não foi porque ele falou bonito, e era, não, porque você viu ali Deus agindo na vida dele. E isso eu acho que é gostoso você ver. Então, se você tiver vontade, quiser, eu tinha essa ideia também, para aqueles que quiserem, né? Tentar expor, é legal tentar. Sim, daí a gente tinha um tempo, né? Pastor dava, né? Aí ele ficava, nossa, você passava a ficar. Mas é mais para treinar também, porque também, uma coisa que a gente tem que aprender: se você vai num lugar e te dá meia hora, você tem que saber como você falar o que é importante. Se eu tenho meia hora, então não dá para falar tudo, então tem que. Não, isso aqui tem que falar, isso aqui.
vai falar, você vai ver o que é mais importante. Se é 1 hora, se é 15 minutos, você vai falar os pontos mais importantes, explanar da melhor maneira possível. Tá? Então, tem esses textos para vocês tentarem ver. Jeremias 18, parábola do semeador, tem alguns. Multiplicação dos pães é legal também. Nossa, são textos que são legais. Né? Deixa eu falar outro. Algumas parábolas são legais. E você tentar ver o que está escrito ali e marcar os pontos principais. Tá? Porque o que eu estou explicando? Mas o legal é você pegar a Bíblia e você tentar ler, leia, escreva com as suas palavras os textos, tente ver, né? Faz pergunta para o texto, o que o autor está falando, para quem que está falando, como ele está falando, até você descobrir qual é a ideia principal do texto. Tá? E aí você faz os pontos em cima. Tá bom? Amém. Bem? Então vamos lá. Pai querido, Pai santo, agradecemos, meu Deus, o privilégio, Pai, de Deus estar aqui na tua casa, meu Deus. Podemos estudar um pouco mais, Pai, nos ajuda, meu Deus, nos capacita, Pai. Meu Deus, que a tua palavra, Pai, ela possa ser proclamada pelo teu povo, pela tua igreja, meu Deus. Que o Senhor nos dê graça, Pai, de nós falarmos não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que tu queres, Pai, que nós falemos, Pai. Usa o teu povo, Pai, os teus filhos, ó Pai, eles que não puderem estar aqui hoje conosco, Pai, de igual modo abençoa, Pai, que sobe no coração, Pai, desperta, meu Deus, para entendermos, Pai, a importância de estarmos aprendendo, Pai, a tua palavra, Pai. Eu oro a Ti, meu Deus, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Bem amados. Porque aí, tá só aí,